Sprint Evo 35, tem um nome resumido para Alfa Romeo, Sprint, Evoluzione, e o 35 tem a ver com a comemoração dos 35 anos de modelo, em 2011. Nasceu de uma encomenda na altura de um cliente, no meu projeto anterior, que queria um carro que lhe permitisse gozar em pista. E ele tinha corrido connosco durante as 6 horas de Braga num Alfa Sprint de velocidade do campeonato. E nós decidimos, em vez de fazer simplesmente mais um sprint, olhar para o carro e imaginá-lo como se ele tivesse nascido na época. Então utilizamos uma série de componentes que são originais da Alfa Romeo, nomeadamente a carroceria que ele tem, alargada. No fundo, são os alargamentos que a Autodelta utilizava no troféu de 1983. Eu vou voltar um bocadinho atrás porque o troféu Alfa Sud começou com o Alfa Sud TI e depois evoluiu para o Alfa Sud Sprint, e era uma competição que acompanhava nos fins de semana de Fórmula 1, portanto era uma corrida de sport, e inclusive pilotos como o Gerhard Berger começaram com os Alfa Suds TI. Mas o motivo pelo qual construímos o carro ainda temos que recuar um pouco mais, porque tem a ver com quando decidimos escolher um modelo para o Campeonato Nacional 1300, que tinha surgido em 2007, era o primeiro ano e foi o primeiro ano em que corremos. A escolha óbvia dentro da Alfa Romeo seria um Alfa Romeo GTA 1300. No entanto, os Alfa Romeos GTAs tinham preços absolutamente proibitivos, porque tem uma carroceria em alumínio, uma cabeça estreita, todo um pacote de evolução. E nós, olhando para a história de competição da Alfa Romeo, percebemos que o Sprint, portanto o chassi da Alfa Sud, era uma boa base para essa construção. Porque vimos que, por exemplo, o Dieter Gleich começou a correr com ele em 1978 no Campeonato Europeu de Turismos e conseguia atingir 150, 155 cavalos de um motor 1300, que era o mesmo nível de potência dos GTAs, e o carro podia ser feito ainda mais leve. Com a vantagem de que correr com um carro não é simplesmente construí-lo e ir correr, ou seja, há toda uma quantidade de peças suplentes que são necessárias, de peças de substituição. Infelizmente, volta e meia os rails não se afastam e o carro precisa de algumas peças de carroceria e, portanto, somado tudo isso, decidimos na altura apostar no Alfa Sud, o que se revelou uma viagem complexa, porque na realidade, ao contrário de outros modelos mais comuns, que já têm muitas peças desenvolvidas, nos Alfa Suds não existe rigorosamente nada, ou seja, tivemos que ao longo do tempo ir desenvolvendo todos os componentes, até chegarmos a essas potências à ordem dos 150 cavalos, acertarmos o chassi, mas no fundo é um carro muito generoso, com uma arquitetura de suspensão e com um motor boxer com centro de gravidade muito baixo, com um bloco muito rígido e na verdade creio que o chassi é a melhor peça do carro, e isso é que nos levou a, quando tivemos que reinterpretar um carro de pista, construirmos este Evo 35 com esses tais componentes que a Alfa introduziu. Ele foi desenhado pelo Giugiaro em 1976, foi lançado nessa altura, no que nós conhecemos como a primeira série, com para-choques em ferro, outro tipo de grelhas. Mas depois, em 1982, a Alfa lançou 2 protótipos, que eram o Alfa Sprint 6C, que tinham o motor do GT-V6, o motor V6, atrás das costas, em posição central, para construir o que deveria ser um carro do Grupo B. E nessa altura, alargaram o carro. E quando ele foi apresentado, tinha também uma novidade, que trazia já o restyling, que foi introduzido em 1983 no Sprint.
Ou seja, o que é que nós temos aqui? Temos a Alfa a produzir um carro normal, faz um protótipo do grupo B alargado e com o restyling que vai introduzir no ano seguinte, e no ano seguinte, em 83, o carro recebe efetivamente esses novos faróis, novas grelhas por aí fora, mas claro, na carroceria estreita. No entanto, a Autodelta utilizou essa inspiração de alargamentos de carroceria para fazer também um restyling ao sprint de corrida, que já corria desde 81, com os alargamentos convencionais na cava da roda, e passou a ter aquele aspecto assim mais Deltona, mas basicamente 8 anos antes, ou quase 10 anos antes, também em comum com o Audi 4. A Alfa não avançou com esse protótipo do grupo B, porque nessa mesma altura a Peugeot lançou o T16 com motor turbo, tração às 4 rodas, e portanto aquele Alfa Sprint tornou-se obsoleto ainda antes de ter nascido, mas agora, ouvidos 35 anos na altura, agora 45, nós decidimos repescar esse tema, e apesar de que mantivemos o motor boxer do carro, alargado a 1800 e com significativamente mais potência, trabalhamos a carroceria para ficar próxima, usando os alargamentos Autodelta originais e esculpindo para-choques para ela ficar próxima do que é que tinham sido os protótipos de 6 cilindros do início dos anos 80. Depois, toda a restante construção do carro deriva do que eram na altura 6, 7 anos de experiência de competição com chassis destes, com 5 ou 6 chassis construídos, portanto com travões de 4 pistões, com casquilhos especiais, com a geometria da suspensão revista em termos de pontos de aplicação e de geometria, com uma caixa de velocidades close ratio, autoblocante. Aliás, até como não tínhamos que respeitar um regulamento, até conseguimos retirar algumas das limitações do carro. Os de pista, por exemplo, todos os que utilizamos têm travões à caixa, travões on-board, que colocam muito stress nas transmissões, porque imaginem, vão na reta do Estoril a 200, 205 a hora e vão travar para 80 a hora em menos de 100 metros. Agora imaginem a quantidade de potência que precisam para acelerar dos 80 para os 200 em 100 metros. É essa a potência que as transmissões têm que aguentar. Aliás, infelizmente uma delas falhou uma ocasião na Boa Vista, que deu origem a um vídeo nada feliz no YouTube com o Rufino Fontes a ter uma saída de pista precisamente porque partiu uma transmissão que não aguentou a travagem vigorosa dele. O Sprint Evo 35 é muito baseado nos nossos carros de corrida, nos carros de corrida que foram construídos na altura. E, portanto, é extraordinariamente duro de suspensão, porque é, antes de tudo, um carro de pista, e também é mais pesado, porque este pesa à volta de 900 kg, quando o carro ganhou o campeonato nacional, com o Alexandre Beirão, por exemplo, pesava 720. E por isso, esse acréscimo de peso e, de certa forma, de construção, porque é um carro de estrada, foi compensado com o facto de ter um motor 1800, portanto que é a cilindrada máxima natural que se obtém daqueles blocos sem começar a trocar cambotas nem nada disso, de 2 válvulas por cilindro, tal como aos carros de corrida, a carburadores, tal como aos carros de corrida, que faz 180 cavalos, mais ou menos às 7000 rotações, mas acima de tudo faz 210 Nm às 3000, ou seja, é um motor que não é um motor de pista, era possível fazer muito mais potência, mas é um motor redondo que se pode utilizar em todas as situações. Depois, tem uma suspensão Bilstein às 4 rodas, com coilovers às 4 rodas. Não que a Bilstein faça uma suspensão para isso, ou seja, é uma suspensão construída de propósito, desenvolvida para o carro. Depois, com travões de 4 pistões tão grandes quanto o que cabem em jantes de 15 polegadas, portanto com pouco menos de 300 mm. Discos às 4 rodas, mas isso ele já tinha originalmente. E uma caixa de 5 velocidades, mas que está casada com um autoblocante e tem um escaloramento dentro. A Alfa teve muitos escaloramentos naquela caixa, aquele é o escaloramento mais close ratio que existiu. Depois, em termos de chassi, tem roll bar, tem o chassi todo soldado, costurado, ou seja, para lhe devolver a rigidez original, tubos de reforço em alguns locais que são importantes de reforçar naqueles carros. E o interior é, grosso modo, um interior original, com simplesmente 2 bancos e cintos de 4 pontos a acompanhar a roll bar. Aliás, isso tem muito a ver
este carro, quando foi construído, foi antes de existirem futuristas e de existirem Porsches da Singer, nem nada dessas coisas, ou seja, foi exatamente um sprint reimaginado, que a maior parte das pessoas que olha para ele imagina que ele saiu assim de fábrica, não tem ideia que seja um carro sequer modificado, porque lá está, foi construído com base numa carroceria e num conceito que a Alfa Romeo já tinha feito. A questão é que guiá-lo hoje, e agora com esta oportunidade que tivemos de estar a conduzi-lo um pouco, percebo que realmente, passados 10 anos, há várias coisas que se podem melhorar. De civilizar a suspensão, que facilita a tração. Eu acho que em termos de carroceria não é necessário modificar-lhe a grande coisa, mas o chassi tem capacidade de aguentar muito mais potência, a suspensão tem capacidade de ser mais eficiente e, acima de tudo, mais amiga da espinha dorsal de quem o guia, e portanto estou tentado a construir uma iteração 10 anos depois, a construir um Sprint Evo 45, mas partindo daquele motor com uma versão 16 válvulas, sobrealimentado. Acho que 250 cavalos é um bom número redondo para um carro de 900 kg, porque os 250 cavalos têm um número mágico na história recente da Alfa Romeo, com o 156 GTA e o 147 GTA, e é convencionado como um limite decente para um carro de tração à frente, se bem que, como se devem lembrar, existem versões de tração às 4 rodas, não deste modelo em particular, mas do Alfa 33 posterior, mas eu penso que isto nessa fase se calhar acrescentaria peso a mais. Portanto, olhando para o carro hoje, acho que lhe falta inteligência, falta-lhe até o caminho que eu acho que deve ser o caminho dos clássicos para o século XXI, e portanto falta refinar uma série de componentes para o tornar mais eficaz, mas sem o tirar da mão do condutor, que é um dos problemas que nós temos hoje com a maior parte dos carros modernos que são vendidos, carros de alta performance, em que os carros são mais eficazes do que o condutor, ou seja, nós, para nos podermos divertir com eles de facto, ou somos pilotos consagrados, ou então vamos estar sempre aquém do chassi, vamos estar a guiar o carro depressa, mas não a sentir o carro e a sermos um binómio homem-automóvel, que eu acho que se consegue obter muito mais facilmente num clássico, em que os limites, obviamente, já no Sprint Evo 35 os limites são altos, o carro anda muito rápido, curva muito depressa, mas ainda são humanamente atingíveis para uma pessoa que nem sequer tenha grande jeito para guiar como eu. Portanto, eu acho que é essa filosofia que deve ser mantida. Eu compreendo porque é que se compra um Lamborghini, mas não acredito que alguém guie um Lamborghini a fundo por mais de 30 segundos, porque, lá está, é um processo muito distante do que nós, comuns mortais, podemos fazer.